Olha, muito boa tarde a todos pela vossa presença. Como sabemos, temos feito aqui ao fim do dia, com alguma regularidade, aquilo que nós chamamos umas Smart Discussions, que é basicamente juntar pessoas que pertencem a este grupo que nós e outras pessoas também conhecidas, e onde basicamente procuramos, com oradores de referência, discutir temas de máxima atualidade. Hoje vamos discutir um tema que eu considero absolutamente crítico, como aliás penso que todos consideram, que é o tema do talento, como atrair, como reter, como fazer do talento uma massa crítica para o nosso país. Nós hoje temos connosco dois oradores de referência e acho que de facto é um grande prazer tê-los connosco. Eu já os conheço há muito tempo, muitos dos presentes também os conhecem. Temos, antes de mais, o Francisco Peloso, portanto, é uma pessoa que tem feito uma carreira, sobretudo académica, mas não só, absolutamente notável. Depois de muitas experiências por vários locais, esteve ligado a projetos no MIT, na CMU, foi mais recentemente diretor da Business School da Católica e é neste momento o diretor da Business School do Imperial College, que, como sabem, é uma das escolas de referência em termos do Reino Unido e em termos internacionais. De facto, é um grande prazer tê-lo aqui connosco, porque ele, de facto, é uma das pessoas que mais tem escrito e que mais tem pensado sobre este tema do talento, da inovação e da tecnologia. Em complemento, e também para nos falar deste tema, temos o Paulo Simões, também conheço há muitos anos, que além de ser um ilustre engenheiro do técnico, embora tanto quanto eu sei nunca tivesse sido muito engenharia, e ter algumas intervenções cívicas, é desde há já quase 20 anos, penso eu, um dos responsáveis da Egon Zehnder no nosso país, tem também responsabilidades internacionais, é uma das mais conhecidas executive sessions nesta matéria. Nós vamos tentar organizar esta sessão em dois momentos. Portanto, primeiro, quer o Francisco, quer o Paulo Simões vão fazer uma intervenção inicial, recorrendo ao PowerPoint, tentando nos lançar aqui algumas ideias sobre aquilo que de facto eles pensam sobre o tema, e depois, como temos feito noutras sessões, vamos tentar criar aqui uma open discussion. Portanto, eu vou solicitar às pessoas que emitam as suas opiniões, os seus comentários, que coloquem questões. Acho que temos aqui um leque de pessoas muito interessantes hoje. Temos, inclusive, aqui o prazer de ter o Jorge Santos Canedo, que o conhecemos antes também, é um grande empreendedor e um grande homem de sucesso na área das empresas, que está no Brasil. E, portanto, é interessante discutirmos entre todas estas opiniões. Eu passava de imediato, então, ao Francisco, agradecendo a sua presença e, se quiser partilhar as suas notas. Muito obrigado, Francisco. Ok, muito bem. Eu tenho aqui uns slides para abrir aqui a conversa. Só um disclaimer que nesta altura é normal, que é, eu estou em casa e eu tenho 3 filhas, 2 das quais pequenas, e portanto a probabilidade delas aparecerem e de haver outros sons aqui à nossa volta que não são necessariamente esperados de uma conferência desta natureza, enfim, faz parte hoje em dia da nossa realidade de todos nós. Portanto, só este disclaimer, que eu já vi que eles já me abriram ali a porta e, portanto, estou para ali de um lado para o outro. Portanto, só começando com esse disclaimer. E, portanto, eu vou falar um bocadinho aqui, então, sobre a questão do talento e talvez não surpreendente, falar um bocadinho sobre as universidades, porque eu acho que as universidades são particularmente importantes para Portugal, e, em geral, e para Portugal, e eu vou explicar porquê. E em particular para conhecimento mais avançado, e, portanto, questões ligadas à investigação, etc., são particularmente importantes. E depois vou falar um bocadinho sobre empresas e sobre alguns dos unicórnios nossos mais recentes, e porque é que eles são bastante importantes também nesta questão do talento e como é que nós extrapolamos isso para algumas outras realidades, e depois como base de discussão. Portanto, só aqui uma primeira nota sobre as coisas que nós sabemos, acho eu, e que se calhar até todos partilhamos, e portanto eu não vou discutir muito sobre elas, quer dizer, acho que vou assumir aqui uma base de todos nós que acho que nós conhecemos e podemos lá voltar, mas só para dizer que não vou falar sobre elas, mas vou falar mais sobre algumas coisas que se calhar temos presente, mas se calhar não apreciamos a importância que tem, e eu vou tentar dar algum realce à importância que eu acho que elas têm, e vou também ligar isso a um aspecto importante, que é mostrar que políticas e decisões ao nível institucional e ao nível nacional, em termos de talento, têm impacto, e eu vou mostrar-vos agora, logo quase a seguir, uma observação relativamente à Inglaterra, para mostrar como as coisas de repente de um ano para o outro podem ter um impacto significativo. E depois vou falar algumas coisas que eu acho que são bastante importantes e talvez tenhamos menos percepção, ou talvez não seja tão homogénea
entre o grupo sobre o talento e, em particular, as instituições que têm, digamos, muita qualidade. Portanto, aquela noção em português da excelência ou, digamos, do world class, de organizações de muita qualidade e o impacto que isso tem e a importância que eles têm para o talento. Portanto, primeiro, só para pôr aqui as coisas em contexto, no contexto do inglês em particular, sobre a importância da abertura e da atração do talento internacional. E, portanto, como vocês veem aí, os Estados Unidos, o Reino Unido, entre 2015 e 2020, tem aqui à volta de 2,5 milhões de alunos em todo o sistema. Portanto, e o que vocês veem aí também é que à volta de 500 mil são internacional. E, portanto, é uma capacidade significativa de atrair estudantes de todo o mundo que o UK tem e que tem continuado a demonstrar, e o Brexit, como eu vos vou mostrar daqui a 1 ou 2 slides, não parece estar a ter um impacto muito significativo nestas questões, e isso, em minha opinião, tem exatamente a ver com a qualidade das instituições e, portanto, o talento procura onde está a qualidade, onde está, digamos, a excelência, e se isso se conseguir manter, de facto, isso continua a atrair talento. E eu acho que esse aspecto é muito importante, e isso conjugado com a abertura. Portanto, nós vemos aqui esta presença. E, portanto, isso tem vindo a crescer. Portanto, vocês veem aqui já um foco relativamente à parte internacional, e em que se vê que à volta de 20% dos alunos que existem no UK são internacionais e vêm um pouco de todo o lado, e essa percentagem até tem vindo a subir nos últimos anos. E tem vindo a subir nos últimos anos em função, em particular, da China e da Índia, que têm uma capacidade extraordinária de exportar talento, apesar do crescimento interno que aqui tem. E, portanto, o que vocês veem neste gráfico aqui é a evolução desde 2006 da origem dos alunos no sistema do Reino Unido. E vocês veem aqui uma série de observações interessantes. Primeiro é que, até mais ou menos 2012, 2013, o principal fonte de alunos internacionais era a União Europeia. E, portanto, claramente, acima, portanto, em 2006, 2007, era praticamente o dobro digamos, da segunda nacionalidade. Desde essa altura, as coisas têm-se vindo a alterar de uma forma muito significativa. Não porque tenha havido uma quebra muito significativa de alunos que vêm da União Europeia, como vocês veem aí, apesar do Brexit, até agora esses números não têm mudado, isso não quer dizer que isso não venha a acontecer no futuro, mas os números têm vindo a crescer claramente devido a duas tendências. Uma, que é uma tendência clara que já vem desde há 15 anos, que é o crescimento da China e a importância que a China tem como exportação de talento, e isso é algo que nós também devíamos explorar em Portugal, porque a China, a classe média chinesa está a crescer a uma velocidade tão grande que, apesar do desenvolvimento das instituições na China, não é capaz de absorver todo o talento que sai da China, e o crescimento de candidaturas chinesas aqui no UK, de ano para ano, é absolutamente extraordinário e continua outra vez este ano, e vocês veem isso aqui presente. E, portanto, isso é um aspecto muito importante e que todos os países deviam estar a prestar muita atenção, e isso inclui certamente Portugal. O segundo aspecto que eu vos queria chamar a atenção tem a ver com o blip que ali vocês veem na Índia de 2018-19 para 19-20, que é absolutamente extraordinário. Vocês veem ali uma duplicação do número de candidatos da Índia. Isso serve para ilustrar o impacto que as políticas públicas têm e o impacto que pode ser imediato. O que é que aconteceu em 2018-2019? O que aconteceu foi que o governo, em 2010-2011, quando vocês veem também um declínio significativo do número de alunos indianos, o governo inglês tinha mudado o regime de vistos pós-estudo. Ou seja, até 2010-2011, os alunos podiam ficar 2 anos a trabalhar no UK depois de fazerem um grau no Reino Unido. Em 2010-2011 isso foi mudado e desapareceu. E vocês veem que isso foi novamente mudado em 2018-2019 e foi restaurado.
E isso teve um enorme impacto imediato no número de candidatos indianos. Porquê? Porque, ao contrário dos estudantes chineses, em que uma parte muito significativa deles quer voltar para a China porque sente que tem oportunidades muito interessantes na China, os estudantes indianos querem vir ter uma experiência no Reino Unido ou na Europa. E, portanto, quando eles cortaram o Work Study Visa para 6 meses, eles deixaram de se interessar de vir estudar no Reino Unido. Quando isso mudou em 2018, 2019, vocês veem a magnitude do impacto que esta situação teve nos candidatos indianos. E esse é outro aspecto importante que, de facto, políticas e as decisões que são feitas ao nível das políticas públicas podem ter um impacto muito significativo e rápido na capacidade de atração de talento para um país e para uma determinada região. Quando nós olhamos para o sistema português, nós vemos também algumas evoluções bastante interessantes. Vocês veem aqui a evolução do número de alunos e, portanto, vocês veem que houve um crescimento muito significativo na década de 90, em que passámos de mais ou menos 150 a 200 mil alunos para à volta de 400 mil alunos, um número que se tem mantido estável desde essa altura. O que tem vindo a acontecer, e em particular a partir de 2014, 2015, é que há um decréscimo da população portuguesa que por via, digamos, das nossas taxas de natalidade, o decrescimento que tem vindo a acontecer ao nível da população jovem portuguesa tem vindo a ser contrariado com uma maior atração de estudantes estrangeiros. E, portanto, de facto, tem havido uma evolução importante em Portugal e vocês veem que o número de estudantes estrangeiros em Portugal também mudou nos últimos 10 anos. E, portanto, vocês veem que desde 2010, 2011 para 2017, 2018, os últimos números que eu consegui arranjar, vocês veem que 20 mil para cerca de 50 mil e que temos neste momento já 13% dos alunos do ensino superior que são internacionais. Isto ainda tem muita oportunidade para crescer, mas é de facto uma oportunidade muito importante para a atração de talento para o país e as universidades inglesas têm sido muito importantes na capacidade de trazer talento para todo lado, como na América. Eu falo mais na realidade inglesa porque agora está mais próximo de Portugal e mais longe do reino dos Estados Unidos. Alguns destes valores e algumas destas realidades nos Estados Unidos são ainda mais visíveis, mas se calhar também mais distantes da realidade portuguesa. E, portanto, esta é uma tendência importante e na qual boas políticas públicas poderiam ancorar e, digamos, potenciar aqui uma evolução importante. E, nesse sentido, até somos relativamente, digamos, competitivos, ou seja, se nós pensarmos que o sistema português tem 400 mil contra 2 milhões e meio de alunos no sistema inglês, vocês veem que à volta de 20 e tal mil estudantes internacionais contra 100 e tal mil no contexto inglês, não é uma diferença muito significativa e, portanto, isso permite que, de facto, pensar que há aqui uma oportunidade que possa ser explorada do ponto de vista, digamos, da atração de talento por via das universidades. E face, digamos, à expectativa de evolução demográfica portuguesa, eu acho que é absolutamente crítico, até do ponto de vista demográfico, que nós o façamos se queremos trazer mais talento para Portugal. As coisas tornam-se mais complicadas quando nós começamos a pensar não nos estudantes, mas depois na nossa capacidade das instituições e das empresas portuguesas absorverem talento pós, digamos, educação. E isso é, de facto, muito preocupante no contexto das universidades portuguesas até agora. Isto porquê? Isto porque quando nós começamos a pensar, não no talento em geral, mas começamos a pensar no talento para conhecimento mais avançado, portanto, quando começamos a pensar não apenas nas pessoas que vêm estudar, a fazer licenciatura e que, digamos, vêm para um país novo, portanto, fazem parte do talento que esse país é capaz de absorver, mas quando nós começamos a pensar, está bem, mas e os bons alunos? E aqueles que podem realmente fazer a diferença? E a excelência, o talento de excelência, aí as coisas são bastante diferentes. E isso não é a mesma coisa. Vocês veem aqui um gráfico da McKinsey, portanto, como este, vocês certamente poderão ver muitos outros, sobre a diferença de produtividade quando nós temos
pessoas que, de facto, estão na cauda da distribuição de talento e a média ou, digamos, o resto, digamos, dos grupos. E veem que, à medida que as tarefas se tornam mais complexas, os high performance têm um nível um gap de produtividade e um gap de impacto muito significativo, e isto é certamente algo que o Paulo, na sua função, poderá complementar em muitas dimensões. E, portanto, quando nós falamos só de talento nesta perspectiva de que é importante trazer talento para o contexto de um país, de uma região, de uma empresa, e começamos a pensar na excelência, as coisas não só são muito diferentes do ponto de vista do impacto que estas pessoas têm nas organizações, mas também é muito diferente na realidade daquilo que encontramos no país e nas comparações internacionais. Porquê? Vamos olhar aqui para o ranking das universidades e, portanto, nós pensamos não em universidades, não em números gerais, em que vemos que, em proporção, as coisas até já não estão assim tão diferentes, mas quando nós pensamos, ok, mas e qual é a qualidade das universidades? E qual é a qualidade do talento que essas universidades conseguem atrair? Aí as coisas já são bastante diferentes. E, de facto, nós vemos que, enquanto o Reino Unido tem, depende do ranking, entre 15 e 20 universidades no top 100, nos rankings top 100, vocês veem, e a Holanda, só para termos aqui outra comparação, tem 2, 3 no top 100 e umas quantas no top 200. Nós vemos que a primeira universidade portuguesa a aparecer nos rankings, neste caso é do QS, a Universidade de Lisboa, mas a Universidade do Porto não está muito distante. Vocês veem que estão entre 300 e 400 nos nossos rankings. E, portanto, veem que a qualidade relativa das instituições é bastante diferente. E isso é relevante relativamente à questão da abertura que eu vos estava a falar. Eu vou-vos dar 2 exemplos que eu conheço bem, que é Oxford e o Imperial College. E começo comigo próprio, não é? Eu fui contratado pelo Imperial College num processo o mais externo possível. E, portanto, nós podemos pensar que o Imperial College, uma universidade que para contratar um dean para a sua na Universidade de St. Andrews, o vice-presidente para o desenvolvimento foi contratado na minha escola, foi para vice-presidente de desenvolvimento de Oxford, o dean da faculdade, de toda a faculdade na área de medicina foi contratado dentro do Imperial College também, e por assim adiante. Eu gostaria de saber, dentro digamos, da direção das universidades portuguesas, digamos assim, quais são as pessoas que foram contratadas em aberto no mercado internacional. E, portanto, as coisas tornam-se muito mais complicadas quando nós pensamos ao nível da abertura das instituições. E isso não é surpreendente, porque quando nós olhamos para os números da endogamia académica em Portugal, os números são extraordinariamente elevados. Vocês veem, e têm ficado piores, porque os professores auxiliares, que são os mais novos, 75%, 73%, foram contratados na própria universidade, nem sequer noutra universidade portuguesa, e esse panorama é bastante preocupante. Só para vos dar um termo de comparação, eu não tenho os níveis de endogamia académica no UK, mas é muito baixa, mas 25% dos professores não têm origem sequer no país, no UK. E, portanto, só para vos dar um termo de comparação. Portanto, quando nós pensamos ao nível de talento já mais avançado, as coisas tornam-se complicadas. E as universidades portuguesas são importantes. Porquê? Porque a maior parte dos doutorados estão nas universidades portuguesas. Só para vos dar aqui uma comparação, eu tenho aqui os números de 2013, mas não acho que as coisas tenham mudado muito significativamente. Vocês veem que, por exemplo, só 2% de todos os investigadores de doutorados é que trabalhavam em empresas em Portugal. Só para vos dar aqui um termo de comparação, há 640 PhDs em todas, havia em 2013 640 PhDs em todas as empresas portuguesas, e isso compara com 950 só no técnico. E, portanto, de facto, em termos de conhecimento avançado, investigação, há aqui um gap muito significativo nas empresas portuguesas e, portanto, as universidades têm que fazer parte, digamos, e têm que continuar a fazer parte desta atração de talento e desta mobilização, em particular, ao nível do conhecimento avançado. E isto leva ao ponto que eu queria fazer relacionado com as empresas, é que a minha perspectiva é que nós temos a apostar em novas empresas e esquecer as empresas existentes em grande parte. Porquê?
Porque se vocês veem, por exemplo, olharem para esta tabela que eu ponho aqui e veem onde é que estão os doutorados a fazer investigação, vocês veem que as grandes empresas portuguesas, mesmo empresas como a Galp e a PT, têm menos de 5 doutorados a fazer investigação. E vocês, se compararem isso com algumas das novas empresas emergentes de base tecnológica, vocês veem que rapidamente chegam a números próximos dessas. E, portanto, se nós queremos trazer talento ao nível de conhecimento avançado e investigação para Portugal, nós temos que pensar em novas empresas e esquecer um bocado as empresas existentes, porque se até agora, não, com algumas honrosas exceções, vocês veem ali a Bialy, a Ovion e o grupo ISQ que se destacam de todas outras, mas fora essas, as coisas continuam provavelmente muito iguais àquilo que este panorama demonstra. E isso nós, logo desde o princípio, eu não tenho números para além destes, mas aquilo que vocês podem ver é, por exemplo, quando vocês olham para empresas de excelência também nacionais. Isto é o Leadership Team da Fidzai. A Fidzai, a mais recente unicórnio portuguesa, e vocês veem que certamente tem ali os fundadores que são portugueses, o Nuno Sebastião, o Pedro Bizarro e o Paulo Marques. O Nuno, além disso, o Nuno trabalhou quase toda a vida fora de Portugal, portanto fez o MBA na LBS, trabalhou na ESA. O Paulo Marques trabalhou bastante tempo em Portugal, mas o Pedro Bizarro doutorou-se nos Estados Unidos e é quem está por trás dos algoritmos. Vocês veem, o Varun é indiano, o Curtis e o Dove são americanos, tal como o Richard Harris, a Cristina é espanhola, a Dália é australiana, e portanto vocês veem imediatamente aqui o que é que significa abertura e a capacidade que mesmo uma empresa nova portuguesa tem de trazer talento internacional. E isso vê-se na Fidzai. Se nós olharmos para a Farfetch, ainda mais, não é? A Farfetch já tem um DNA mais inglês e, portanto, se vocês olharem para a equipa de liderança, veem a enorme diversidade de talento que a empresa já foi capaz de atrair e vindo de todos os continentes e de todas as experiências que podem vir a ter. Mas nós podemos pensar, está bem, mas isto é um fenómeno de high-tech. Mas não é. E, aliás, eu vou-vos dar aqui um dos meus exemplos preferidos, que é uma das empresas que faz observação de baleias nos Açores. E vocês veem que, para mim, é uma das principais medidas de competitividade internacionais é a capacidade que uma empresa tem de trazer talento de todo o lado. E vocês veem que, por exemplo, nos Açores, uma indústria é uma indústria minúscula, mas é uma indústria que se tornou muito competitiva internacional, que é a indústria de observação, acompanhamento de baleias e de tubarões nos Açores, que é fantástico para quem gosta de mergulhar. E vocês veem igualmente Portugal, Itália, África do Sul, Nova Zelândia, Holanda presente na equipa de liderança. Portanto, isto não é só a nível da high-tech, vocês veem isso em muitos sítios. E, portanto, o que eu queria finalizar é dizer-vos, o trabalho que eu fiz de investigação mostra que estes exemplos das empresas que eu vos referi têm impacto nas regiões e nos países. Eu fiz trabalho ligado à indústria de semicondutores e trabalhei bastante próximo com os investigadores que olharam para a indústria automóvel. Vocês veem aí a evolução inicial destas duas indústrias. No princípio do século XX, a indústria automóvel, as novas empresas que apareceram nos Estados Unidos e, a partir de 1950, as indústrias de semicondutores e o crescimento dessas empresas. E se vocês virem, uma coisa muito interessante é que estas empresas apareceram nesta altura e quando nós pensamos nas duas principais regiões que albergaram estas indústrias, a região de Detroit para a indústria automóvel e a região de Silicon Valley para a indústria de semicondutores, vocês veem que quando essas indústrias começaram, respectivamente em 1900 na área da indústria automóvel e em 1950 na área de semicondutores, não havia empresas presentes nesta área, nestas duas áreas, nestas indústrias. E em Detroit, com o aparecimento da General Motors, na altura não era General Motors, e da Ford inicialmente, e com o aparecimento da Fairchild em Silicon Valley, o crescimento não só desta indústria, que como vocês veem capturou cerca de 50% do output da indústria nestas mesmas regiões,
mas estas indústrias foram o motor de desenvolvimento destas próprias regiões. E, portanto, dentro do período de desenvolvimento destas indústrias, vocês veem o impacto absolutamente brutal que estas novas indústrias tiveram no desenvolvimento da região. Tanto que a população passou de 300 mil para 1,8 ou para 1,3 milhões dentro do período de desenvolvimento destas mesmas indústrias. E, portanto, estas empresas novas que têm um enorme impacto no desenvolvimento de uma região, esse impacto é real, é significativo e é material ao nível do ponto de vista da população. E por isso, quer do ponto de vista da atração de talento, quer do ponto de vista, digamos, de desenvolvimento económico, eu parece-me que esta é claramente a direção em que nós temos que apontar no nosso país e alguns dos ingredientes que estão por detrás destas ideias. E, portanto, fico-me por aqui como, digamos, ideias iniciais para a discussão. Podemos, como é evidente, voltar a elas depois. Excelente, assim. Muito bem. Uma belíssima intervenção. Passava de imediato ao Paulo, que nos vai dar uma visão complementar, penso eu. Paulo. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui e 2 agradecimentos muito especiais a 2 amigos de longa data, tanto o Jaime Quezado como o Francisco Veloso são pessoas que eu conheço há mais de 30 anos, ambos conheci no final dos anos 80, no técnico. O Francisco e eu fizemos ambos parte da mesma direção da Associação de Estudantes do Técnico durante algum tempo e foi também através da Associação de Estudantes que eu conheci o Jaime e outras pessoas do mundo do associativismo e, portanto, pessoas que eu conheço há mais de 30 anos e que mantenho este grau de proximidade e de amizade é sempre algo para celebrar, independentemente das coisas mais negras e da chuva que está a correr lá fora. Portanto, muito obrigado aos 2 também por isto. Em relação àquilo que eu vou aqui articular convosco, é essencialmente promover a discussão. Portanto, tenho 4 slides só para partilhar com vocês, um bocadinho sobre o porquê do talento, mas depois 3 ideias que eu sei que são desafiantes e que provavelmente nem toda a plateia irá partilhar das minhas ideias e, portanto, será fantástico porque assim teremos a oportunidade de ter uma ótima discussão aqui neste final de tarde e espero que apreciem. Vamos a isto. Ver se eu consigo aqui partilhar o meu ecrã. Dê-me só mais um bocadinho, por favor. Ora. Isto às vezes as tecnologias são sempre menos fáceis. Lá chegaremos. Exato. Lá chegaremos, sem problema. Muito bem. Eu vou só aqui colocar isto. E agora sim, creio que estará a ocupar todo o ecrã. E, portanto, vamos a isto. Paulo, estamos a ver as tuas notas, não estamos a ver a projeção, tal como tens isso ao contrário, só para saber. Estamos a ver as tuas... Ok, então vamos lá tentar sair daqui. Obrigado. Ao contrário, exatamente. Obrigado por isso. Vamos lá ver se eu consigo agora pôr aqui deste lado. É uma questão às vezes de formatação. Vamos lá. Eu espero que agora... Muito bem. Espero que agora esteja bem. Agora está. Está ótimo. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Francisco. Então, vamos a isto. Porquê talento? E o Francisco já falou um bocadinho sobre isto e, sobretudo, do grande artigo que foi feito na McKinsey em 98 sobre este tema da guerra do talento. E que gerou todo um conjunto de grandes discussões na altura e que ainda hoje gera sobre este War for Talent. E este War for Talent é muitas vezes, e foi assim que foi introduzido pela McKinsey, numa perspectiva corporativa, mas eu acho que mais que uma perspectiva corporativa nós devemos vê-lo de uma perspectiva mesmo nacional, não é? E de que modo é que nós, enquanto Portugal, nos conseguimos, ou não, diferenciar por este fator e o que é que podemos fazer sobre ele em termos de políticas públicas. Esta também é uma discussão antiga que eu já tive, quer com o Jaime, quer com o Francisco Veloso, que é
até que ponto é que o nosso país olha para estes temas de forma realmente profissional e olha para as formas como se dedica a fazer políticas públicas no sentido da diferenciação e da concorrência internacional. Eu sempre olho para o meu país como numa perspectiva do David Ricardo de há 200 anos atrás, do famoso economista de origem portuguesa, e que falava da competitividade entre nações. Eu acho que esse é um grande problema que nós temos no nosso país, é que não falamos o suficiente sobre isso. Não falamos o suficiente para ficar que efetivamente temos 199 ou algo assim do género, ou 194 na prática, 194 concorrentes que são todos os outros países que existem à face da Terra. Então, como é que este tema do talento entra aqui? Entra, e agora focando-nos de novo no tema corporativo, a partir deste trabalho da McKinsey, entra na seguinte forma, e como o Francisco também já falou, quanto é que um executivo de performance elevada gera mais do que um médio? Isto é, quando eu tenho executivos numa determinada corporation, numa determinada empresa, o facto de eu ter um que é médio, não é um mau executivo, é um executivo médio, face a ter um bom executivo, um executivo de performance elevada, o que é que isso dá realmente de consequência? Em funções de operações dá mais 40% de produtividade, em termos de funções de gestão dá mais 49% de lucros, em termos de funções comerciais dá mais 67% de vendas. E portanto isto são números obviamente significativos e números que têm de ter um impacto na rentabilidade, e têm. Portanto, o estudo da McKinsey de 98, e este estudo que realmente torna o tema muito interessante, mas também simultaneamente debatível, é que a rentabilidade para os acionistas tem uma diferença substancial, neste caso 22% a mais, naquelas empresas que estão no topo em termos das melhores práticas de gerir talentos. Portanto, há realmente uma diferença que é significativa e que a McKinsey mediu para justificar este tema do talento e da performance elevada como tendo um impacto. E isso faz com que grandes nomes do mundo da gestão falem sobre isso. O Jack Welch, o famoso ex-CEO da GE, dizia que era o diretor de recursos humanos mais bem, ou o responsável de recursos humanos mais bem pago do mundo. Porque o modo como ele via estes temas, e ele era muito amigo de um colega meu, de um partner meu da Egon Zehnder, e ele realmente tinha discussões muito profundas sobre isto. Ele dizia que realmente o mais importante que ele fazia era realmente escolher as melhores pessoas, motivá-las e conseguir que elas dessem o máximo, e essa era a forma de maximizar a rentabilidade para os acionistas. Então, se como dizia o Francisco no seu primeiro slide, se não temos dúvidas, e espero que não, das 50 pessoas que estão aqui online, se não temos dúvidas sobre a importância do talento, vamos ver então o que é que nós podemos fazer sobre esse tema, e agora sim vou dar uma perspectiva mais do ponto de vista de Portugal e do que podemos fazer sobre isso. O primeiro ponto que eu tenho aqui, e vocês sempre em cima de cada slide terão uma ideia, uma sugestão para o país, o primeiro ponto é altamente debatível e já tive grandes discussões de pessoas que não concordam comigo, mas cá vai. Eu acho que educar não deve ser apenas e tão só pelo prazer da educação, seja esse prazer para os jovens, seja esse prazer para os educadores, mas também, e reforça a palavra também, a educação também deve ser para a empregabilidade e para o empreendedorismo. E isto não é o que acontece, não é o que acontece em Portugal, não é o que acontece genericamente no mundo inteiro, mas acho que aqui há uma enorme oportunidade de nós nos conseguirmos diferenciar. Um estudo da McKinsey de há 10 anos atrás, quando perguntava a recém-contratados, recém-formados jovens, se estavam ou não adequadamente preparados para a sua vida profissional, aquilo que dizia é que esses mesmos jovens julgavam em 38%, portanto só 1/3 é que achava que estavam bem preparados, 2/3 achavam que não. Se fôssemos aos empregadores, às empresas que empregavam estes jovens, a percentagem ainda era menor, e no entanto, os responsáveis de educação nos Estados-membros da União Europeia, 74%, portanto 3/4 achavam que tinham feito um ótimo trabalho e que os jovens estavam perfeitamente adequados e preparados para aquilo que estavam a fazer na sua vida ativa. E acho que há aqui um tema muito forte se quiserem, de destruição
de um mito que temos, que é a educação deve ser feita ou como um bem per si, ou como, numa perspectiva corporativista, serem os responsáveis da educação aqueles que ditam como é que se deve educar. Pois eu tenho uma opinião contrária dessa. Eu acho que o output é relevante e, portanto, o educar para a empregabilidade e para o empreendedorismo deve ser uma faceta absolutamente fundamental da educação, mesmo a nível pré-universitário. E eu vejo isso também no empreendedorismo, e o Francisco Veloso, que teve uma experiência também destas, e o Jaime também tem perfeita consciência disto, que é, pura e simplesmente, empreendedorismo não se ensina em Portugal. Nós Egon Zehnder, ajudamos no mundo inteiro a Junior Achievement, que é uma ONG que tenta precisamente ensinar empreendedorismo a jovens a desenvolver-se por este mundo fora, e também aqui em Portugal, para além de termos ajudado a encontrar vários dos responsáveis da Junior Achievement, também eu próprio fui voluntário, e creio que algumas outras pessoas aqui online também terão sido voluntárias, e portanto tenho perfeita consciência de que este tema do empreendedorismo, do risco, é algo que pura e simplesmente está fora das cogitações dos portugueses, e isso é algo obviamente muito infeliz. Na minha profissão, uma das coisas que eu faço para além do Executive Search, portanto a busca e seleção de executivos, é também assessment de executivos, portanto eu faço avaliação de executivos e comparação desses mesmos executivos, seja internamente dentro da empresa onde estão, seja a nível nacional, seja a nível internacional, e posso-vos dizer que há duas competências de liderança onde há uma diferença significativa entre aquilo que eu encontro nos executivos portugueses face à nossa base de dados internacional. E essas duas competências de liderança, onde há diferenças significativas, são, por um lado, a assunção de risco, que tem tudo a ver com este tema de empreendedorismo que estava aqui a falar. Portanto, nós portugueses, os executivos portugueses, são mais risk averse do que a maior parte dos executivos internacionais que estão na nossa base de dados, e esse é um tema que deveria dar, que dava ele próprio para uma discussão aqui. E uma segunda competência onde há uma diferença significativa tem a ver com o desenvolvimento dos outros. Portanto, aqui de forma também muito, e desenvolvimento de equipas, portanto, de uma forma significativa e diferente daquilo que se passa no mundo anglo-saxónico e no norte da Europa, o que acontece é que os executivos portugueses, em regra, e com uma diferença percentual significativa, não dedicam tanto tempo a desenvolver as suas equipas e de forma tão intensa e organizada e estruturada como os responsáveis, como os semelhantes responsáveis no mundo anglo-saxónico e no norte da Europa. Talvez a forma mais simples de vos dizer isto seja, quando eu estou a entrevistar alguém em Inglaterra ou nos Estados Unidos, um dos objetivos que os executivos têm é deixa-me cá eu rapidamente desenvolver alguém para tomar o meu lugar, porque no dia em que essa pessoa conseguir tomar o meu lugar, eu conseguirei ser promovido para outra coisa mais à frente. E muitas vezes aquilo que sinto aqui em algumas entrevistas que faço em Portugal é precisamente o contrário, que é deixa cá eu garantir que não desenvolvo ninguém para garantir que ninguém fica com o meu lugar. E isso daria aqui pano para mangas também do ponto de vista de discussão. A segunda ideia que queria partilhar convosco tem a ver com o aproveitar a globalização. Eu acho que nós temos uma discussão muito errada no nosso país, e desde há 10 anos, 12 anos que eu venho a tentar ter essa discussão no sítio certo, que é nós permanentemente, mesmo do ponto de vista político, estamos sempre a falar de brain drain. Estamos sempre a falar dos cérebros que saem, estamos sempre a falar dos jovens mais bem qualificados que saem, e só temos essa discussão negativa da saída desses cérebros ou saída desse talento. Não temos a discussão certa. E a discussão certa é pensar que no mundo global onde estamos hoje, a discussão certa é sobre brain circulation. A discussão certa é como é que eu consigo que Portugal seja um talento, seja um cais deste talento. Como é que eu consigo que essas pessoas saiam, mas regressem, e como é que eu consigo que o talento internacional
consiga vir para Portugal e se estabeleça em Portugal durante algum tempo. Nunca numa perspectiva de estar sempre em Portugal, mas numa perspectiva de que está, sai, volta a estar por aí fora. Tal e qual como o Francisco Veloso, e o Francisco é um bom exemplo disto, de começar em Portugal, ir fora fazer, estudar e trabalhar fora, voltar a Portugal, voltar a sair, e este é o mundo global em que estamos hoje. E para conseguirmos fazer isso, temos de ter as políticas públicas que permitam fazer isso, que permitam de algum modo ajudar a que esse talento regresse a Portugal, e não é regressar para sempre, é regressar durante algum tempo, mas também que o talento estrangeiro, que o talento internacional venha e fique em Portugal durante algum tempo. Porquê? Porque é essa circulação de talento que fará com que o nosso país possa progredir de forma mais eficaz. Não é de um ponto, não é com a endogamia que o Francisco falava há pouco que nós vamos conseguir tirar o país do sítio onde está. É tirando o melhor partido possível desta circulação de talento. Todas as experiências internacionais que foram feitas no sentido de tentar estancar o brain drain, portanto a fuga de cérebros, falharam. Israel tentou e falhou, a Índia tentou e falhou, a Escócia tentou e falhou. Está absolutamente provado que todas as tentativas de estancar a fuga de cérebros não funcionam. Aquilo que se deve fazer é promover a circulação de talento, quer seja ele nacional, quer seja internacional, e para isso há um conjunto de políticas públicas que têm de ser colocadas aqui. Uma foi colocada pelo Pedro Passos Coelho aqui há uns anos atrás, no sentido de ajudar do ponto de vista fiscal, que algumas pessoas pudessem regressar, mas existem outras políticas públicas que estão atualmente em vigor que são úteis e outras mais, obviamente, que nós poderíamos fazer e ter para ajudar neste ponto. A terceira ideia que eu acho fundamental e que de algum modo também o Francisco já tocou é que precisamos de articular uma visão para o nosso país. Uma visão que permita quer fixar talento, quer ajudar a esta circulação de talento que vos falava há pouco. E o que é facto é que o nosso país não tem uma visão, e não só não tem uma visão, como sempre que há qualquer tentativa no sentido de articular, essa tentativa é deixada no fundo da gaveta, e dedicamos-nos todos muito mais às politiquices do que propriamente a questões de visões estratégicas para o nosso país. E como fazer isso? E obviamente que tenho de saudar uma iniciativa de algumas das pessoas deste grupo, no sentido da marca Portugal, porque é uma fórmula de articularmos esta visão. E do mesmo modo como as empresas, as grandes corporations fazem esta articulação desta visão do ponto de vista dos valores, do purpose, mas depois também de ter uma descrição muito viva daquilo que pretendem para a sua empresa, para a sua corporation. Também alguns países já o fizeram. Vocês veem aí os exemplos da Finlândia e da Índia, mas obviamente o país mais avançado no sentido de articular uma visão é Singapura, onde o grande primeiro-ministro e primeiro primeiro-ministro de Singapura articulou essa visão, que depois transformou num livro fantástico que eu recomendo, From Third to First World, onde precisamente explica a importância de articular essa visão e depois de ter tudo focado no país para conseguir que essa visão fosse realmente implementada. Há cerca de 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, Singapura entrou na segunda visão, portanto eles fizeram uma primeira nos anos 60 e depois no início deste século voltaram a fazer um exercício de reescrever essa visão para o país, e o motivo que teve por trás disso foi muito simples, foi numa perspectiva de dizer nós já atingimos esta visão e portanto precisamos agora de escrever a próxima visão para os próximos 50 anos. E isso é algo que eu acho que falta aqui a Portugal, esta ideia de termos uma visão
que nos permita articular todos e que nos permita estarmos todos a remar para o mesmo lado e não para lados diferentes. E espero, e tanto o Francisco como o Jaime e outras pessoas que eu sei que estão aqui nesta call já me ouviram falar disto e de temas como Portugal, um cais no mundo, e o que é que nós podíamos fazer nessa perspectiva de termos realmente uma visão articulada, uma visão que fosse motivadora para o talento português. E deixo com isto, certamente já terei falado a mais. Vou aqui fazer um stop share. Muito bem. E obviamente estar aberto para as vossas questões. Muito bem, nós temos aqui um conjunto de pessoas a assistir também de elevadíssima qualidade e, portanto, é difícil, de facto, entre todos escolher, mas eu acho que o ideal será termos, de facto, aqui algumas intervenções. Começando pelas senhoras, eu sei que a Inês Domingos tinha que sair mais cedo, mas eu confrontava a Inês, que sei que também é uma estudiosa destes temas, com uma pequena intervenção, alguma questão que quisesse fazer, e depois íamos passando a outras pessoas para criarmos aqui uma open discussion entre o máximo possível de pessoas. Inês. Olá, obrigada, Jaime, obrigada a todos e obrigado pelas ótimas intervenções. Eu conheço tanto o Francisco como o Paulo e, de facto, foi ótimo ouvi-los falar sobre esta questão do talento. Eu posso fazer 2 ou 3 comentários e perguntas muito rapidamente. Em primeiro lugar, eu tive uma experiência internacional, portanto eu percebo bem o que dizem. Eu, quando fui contratada nos trabalhos que tive fora do país, de facto não era... Estava num pool de gente, simplesmente estrangeiros que andavam lá por Londres e pronto, e era uma coisa muito aberta, e quando voltei para Portugal a minha experiência foi de facto que a coisa é bastante diferente e há bastante menos abertura. Dizendo isto, acho que as coisas têm vindo a mudar e portanto isso é positivo. Eu queria apenas fazer uma referência e talvez uma pergunta ao Paulo e no fundo também ao Francisco, apesar do Francisco ter falado menos sobre este tema, eu sei que ele também está muito envolvido nisto, que é a questão do purpose, no fundo, o objetivo para Portugal. Eu concordo inteiramente que nos falta essa visão. Aliás, eu até acho que há muita gente que tem visão, para ser sincero, sobre o que Portugal podia ser. O problema depois é implementar ou ter os meios para implementar essa visão, quando sistematicamente o ciclo político depois basicamente destrói o que foi feito e, enfim... as bases que foram feitas anteriormente. E, portanto, o que eu gostava de perguntar a ambos era qual é a vossa perspectiva sobre como é que nós podemos implementar esta visão em que Portugal deixa de ser sistematicamente ultrapassado. Eu acho que o patamar onde nós estamos é um patamar em que Portugal, as pessoas saem, muitas vezes saem, são poucos os que voltam. O Francisco saiu, voltou a entrar, voltou a sair. Em Portugal, a experiência que eu tenho dos meus colegas é que alguns voltam, mas não são muitos os que voltam dos que estavam fora. O que é que nós podemos fazer para atrair as pessoas e para evitar que Portugal esteja sistematicamente atrás e esteja a ser ultrapassado pelos países? Parece que o nosso tema do nosso crescimento é nós entrarmos na União Europeia e somos sistematicamente ultrapassados por todos os que acabaram de entrar há 5 anos. Vem a Eslováquia, toma para a nossa frente. Vem a República Checa, é tudo ultrapassarmos. E, portanto, como é que nós podemos mudar isso através das pessoas? Porque o que eu acho que também é óbvio quando vivemos lá fora é que nós temos pessoas brutalmente competentes. Portanto, há uma questão aqui, talvez de organização, de como o Paulo falou, de tratar... de organizar as equipas, de saber tratar das pessoas e fazer com que elas deem o seu melhor. Muito bem. Inês, vamos talvez juntando algumas questões. O Hermínio Monteiro foi o antigo presidente da Associação Nacional de Empresários, é um empreendedor por natureza. Hermínio, um pequeno comentário ou alguma questão para ambos? Boa tarde a todos. Já estou fascinado, porque para quem, como eu comecei nas reuniões do Infarmed a falar de Covid e depois ao final do dia ter de facto esta chama, como imaginam, estou felicíssimo. As intervenções foram excelentes e só quero agradecer, não pretendo ocupar-vos o tempo, só quero agradecer a oportunidade de ter partilhado e de me dar porventura uma ideia. Se calhar também esta transformação do país passa por conseguirmos concretizar mais o tal objetivo, porque se nós aqui, entre todos, pensarmos cada um de nós num objetivo para o país, porventura vamos chegar a tantos objetivos quantos nós somos. Então, se calhar podíamos conversar sobre como estreitar esses objetivos, como convergir nesses objetivos para efetivamente não termos 30, mas termos 1, 2 ou 3. Muito bem.
O Pedro Afonso é um responsável de uma multinacional no nosso país. Pedro, algum pequeno comentário, alguma questão para os nossos oradores? Depois fechamos este primeiro ciclo e passamos a um segundo. Sim, eu fiz aqui um resumo, mas se calhar posso ler no final desta sessão. Certo. O resumo das duas intervenções que vou partilhar. Alguma novidade, talvez, para ter mais pessoas a falar, mas tudo bem, força, Pedro, à vontade. Sim, vou resumo depois no final da sessão, e é o resumo exatamente que eu vou partilhar com a minha equipa executiva, mas depois resumo isso no final da sessão. Eu tinha só um tema para o Paulo e para o Francisco, que é mais uma reflexão que estou aqui a fazer. Nós, Avancia Energias em Portugal, nós somos um Labor Intensive Group, que emprega desde cientistas de dados acabados de sair da faculdade na área da Axians com 22 anos de idade, e ao mesmo tempo temos instrumentistas e mecânicos e eletricistas com 65 anos de idade, e portanto temos o portfólio todo de profissões do saber fazer, das várias engenharias, das várias áreas técnicas, com as várias gerações incorporadas. E há uma coisa que temos vindo a pensar, aquilo que alavanca. Nós temos hoje, agora deixem-me só dizer, a gente tem um turnover de pessoas abaixo da média do mercado, mesmo na Axians, e penso que o facto de os colaboradores serem o maior acionista do grupo a nível global faz uma diferença enorme. O primeiro acionista são os colaboradores, o segundo é um fundo do Qatar, e penso que isso faz uma grande diferença, mas depois há uma outra coisa que é o tipo de projetos que endereçamos. E eu sou e gostava que depois comentasse um pouco isto, eu sou um acérrimo crítico de quando se cortam fitas, quando vem um centro de serviços para Portugal. Eu não sou contra os centros de serviços. Os centros de serviços que vêm para Portugal, eu acho que são bons porque criam emprego no curto prazo. O grande tema é que o fator competitivo pelos quais esses centros de serviços vêm para Portugal é o custo da hora do trabalho. E acho que esse é um péssimo fator competitivo para nós competirmos, porque, como dizia a Inês há pouco, quando entra uma Eslováquia ou outro país qualquer que entra mais barato, nós competimos pela hora do trabalho. E não competimos por produtividade. Ou seja, imaginem uma fábrica de sapatos em que o dono da fábrica, em vez de vender o sapato com a cadeia de valor toda integrada, vende a hora do trabalhador. E quando nós temos um centro de serviços em Portugal a fazer serviços para fora, tipicamente o que nós estamos a fazer é a hora do trabalho, e por isso estamos a competir pelo custo do trabalho, que é o salário da pessoa, e isso implica, naturalmente, emprego mais precário e, normalmente, projetos em que eu sou mais uma peça da linha de produção e, por isso, pouco interessante. Eu, talento jovem, nas empresas novas, como nós dizemos, não é? Como costumamos dizer, eu quero ir trabalhar para um projeto com a cadeia de valor toda integrada, onde eu faça uma coisa com significado e não apenas mais uma peça numa linha de produção. E nós, nos últimos anos, temos vindo a trabalhar muito para conquistar estes centros de serviços, que eu acho que não trazem nada de novo àquilo que é trabalho de qualidade, trabalho de alto nível, para reter os melhores. Os melhores não ficam em linhas de produção. Os melhores vão fazer coisas diferenciadoras, com valor diferenciador, que eu posso vender mais caro, com mais margem, e por isso cada hora trabalhada é muito mais produtiva. Isto é um exercício simples que nós fazemos em cada projeto que nós vendemos todos os dias, todos os meses, todas as semanas. E a questão começa aqui. Por isso eu não sei se o tema do talento começa com o talento, ou se começa com o que eu faço com o talento, ou se começa com a diferenciação que eu acrescento. Bem, era só isto que gostava muito que comentassem dentro desta lógica. Muito bem. Jorge Carneiro, como o André, o Amino não pôs nenhuma questão, e o Jorge também é um empreendedor, está no Brasil há já algum tempo. Alguma nota, alguma questão para passarmos aos nossos oradores? Obrigado pelo convite também, obrigado por estar aqui, Jaime. Na linha daquilo que o Francisco e o Paulo disseram, embora eu creio que ambos tocaram no mesmo ponto em perspectivas inversas, a questão da nossa abertura, a abertura do país ou das entidades, das empresas, das universidades no país para se abrirem a pessoas de fora, eu acho que é muito relevante. Isso é muito British. Eu fui convidado para ser presidente da Câmara de Comércio e Indústria Britânica no Brasil. Não sou nem brasileiro nem britânico. Será que em Portugal isso aconteceria da mesma forma? Eu sou membro do board do embaixador britânico há 5 anos aqui no Brasil, dos vários embaixadores, na verdade, este é o terceiro, e não sou nem brasileiro nem sou britânico, mas eles querem ter o input de alguém do mundo dos negócios, e por isso eu sou sou o único não diplomata que faz parte daquele board. E por isso eu não sei se nós temos essa abertura e acho isso muito interessante. Por outro lado, essa questão de reter os cérebros, eu também acho que isso é um pouco
não há como reter, não é? Estancar a fuga de cérebros é como impedir o divórcio, não é? Num casamento, não tem sentido. Nós temos é que ser suficientemente atraentes para que as pessoas não queiram sair. Uma outra questão que eu também acho muito relevante é, eu trabalhei 20 anos numa multinacional e por isso, enfim, convivi nesse mundo, e uma coisa que me incomoda bastante enquanto português e enfim, nós nos unimos contra isso, porque se me revolta de alguma forma, é que muitas vezes a nossa dimensão na empresa é equivalente à dimensão da operação dessa multinacional no nosso país, que é naturalmente sempre mais pequeno do que os nossos países vizinhos, Espanha, França ou qualquer outro. É evidente que há várias e honrosas exceções, mas eu acho que isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque se confunde a dimensão da pessoa com a dimensão do país, e a pessoa não é melhor nem pior, porque a operação é mais pequena ou maior, mas acaba por ser assim. Isso acontece muito, por exemplo, nas operações ibéricas, não é? Em que o líder é, muitas vezes, ou quase sempre, um espanhol e não um português, apesar de ser uma operação ibérica. Isso é uma coisa que me entristece e contra o qual nós deveríamos lutar, na minha opinião. Para terminar, aqui no Brasil eu não contrato, de facto, muitas pessoas tão bem formadas, gostaria de contratar mais, ainda assim, com pessoas simples, e nós temos aqui mais de 1000 colaboradores, ou cerca de 1000 colaboradores, no Brasil numa empresa de tecnologia, e estamos neste momento, por exemplo, a contratar 158 pessoas, hoje precisamente, e contratamos muita gente muito simples, que não teve sequer a oportunidade de estudar, a quem nós transformamos a vida de alguma forma. Isso é uma coisa que me enche de alegria e felicidade, sabem? Porque a gratidão dessas pessoas, que passado 2 anos falam inglês, sabem exercer a função com dignidade e com grande valia. Isso é uma coisa que me enche de alegria. Dar a oportunidade a essas pessoas que não puderam estudar, de poderem ser bem-sucedidos numa empresa, é algo que me motiva e me faz acreditar que toda a gente deve ter oportunidade. E por isso contribuir nesse sentido. Muito obrigado. Muitos parabéns, isso é excelente. E Paulo, vamos a uma primeira comentário às questões que foram lançadas. Francisco, porque seguimos a nota. Posso ter uma primeira reação? Primeiro, sim, exatamente. Aquele desafio do Paulo, assim, eu acho que esta ideia de nós, em Portugal, queremos ter assim uma estratégia, um grande objetivo nacional, sinceramente, eu acho que isso é um caso perdido e não acho que sequer vale a pena a gente tentar ir por esse caminho, porque acho que as questões políticas estão tão vincadas já que acho que esse é um caminho pouco, pouco produtivo. Eu percebo conceptualmente o interesse e o valor que isso poderia ter, mas acho que na prática, acho que isso nunca vai acontecer e, portanto, não acho que vale a pena estarmos a gastar o nosso esforço com esse desígnio, digamos assim. Eu, se calhar, teria uma perspectiva mais, digamos, mais limitada e ficaria contente se um determinado governo, seja ele qual for, tivesse um conjunto de objetivos e que esses objetivos fossem transparentes e fossem claros, fossem construídos. Eu acho que isso já ficava contente, mesmo que quando houvesse mudança de governo houvesse esse objetivo. E eu acho que essa perspectiva mais, limitada, mas clara, quando há um conjunto de princípios e de perspectivas que se querem ter, eu acho que tem valor. Um bom exemplo que eu acho que nós tivemos em Portugal foi com o Mesquita Nunes na área do turismo, por exemplo, em que ele, numa perspectiva relativamente circunscrita, ele teve, e a equipa do governo, tinha um princípio de liberalização do espaço do turismo e implementaram, e não era que houvesse um grande desígnio nacional de dizer agora vamos ser um país muito mais liberal, digamos assim. Mas eu acho que eles conseguiram implementar um conjunto de medidas que tiveram imenso impacto no desenvolvimento depois do turismo em Portugal. Não foi só o fator externos, etc. Mas esse é um exemplo. Portanto, eu acho que a minha perspectiva era mais ao nível de tentar afirmar alguns princípios. Portanto, e esta ideia, e de resolver problemas. E, portanto, essa ideia de, por exemplo, mais abertura e mais flexibilidade e tentar pôr nos nossos mecanismos, nos nossos processos e até na nossa cultura alguns princípios. Por um lado, eu acho que se calhar é mais pequeno, mas talvez mais, digamos, mais viável. A outra parte tem a ver com haver apostas. Eu acho que lá está.
os governos conseguem fazer apostas e mobilizar numa determinada direção. E eu acho que não ter apostas é que eu acho que é mau. E nesse sentido, aquilo que eu procurei transmitir é esta ideia de que eu acho que vale muito mais apostar em novas empresas e em criar coisas novas do que em apoiar as empresas que já existem. Porque eu acho que nós precisamos de novas empresas para alterar o paradigma em Portugal. E eu não acredito que com as empresas que existem a gente consiga fazê-lo. E, portanto, se nós conseguíssemos, lá está, criar uma maior cadência e uma maior aposta nesse sentido, eu acho que nós poderíamos ter aqui uma oportunidade. E eu acho que isso alia muito a toda a revolução digital que está a acontecer. Quer dizer, não há dúvida que agora com o Covid ainda mais as pessoas vão funcionar de uma forma mais distribuída e, portanto, se nós conseguíssemos ter uma infraestrutura digital em Portugal muito forte, e isso passa quer no lado privado, quer no lado público, uma aposta muito mais significativa, e agora, em minha opinião, vamos perder uma oportunidade grande com o nosso plano de recuperação e resiliência, que em minha opinião faz uma aposta muito limitada, muito mais limitada do que devia nessas dimensões. Eu acho que isso poderia depois vir a impelir. Eu acho que a partir daí, se nós criarmos alguns destes elementos, a própria criatividade, a própria digamos, ingenuidade dos portugueses permite nós avançarmos. Eu vou dar aí um outro exemplo relativamente a isso. É assim, se nós olharmos para alguns dos unicórnios portugueses, das empresas que estão agora aí com grande sucesso, entre as quais que eu falei na Feedzai, mas podemos falar também na Unbabel e na Venian Networks, etc., nós podemos ligar umas quantas dessas a uma aposta que foi feita atualmente é o Ministro da Ciência, na altura era o Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, nestas colaborações entre universidades portuguesas e Carnegie Mellon e o MIT, etc. E saíram daí uma série de startups que são alguns destas empresas que têm vindo a emergir de uma forma muito significativa a nível internacional. E, portanto, esse é um exemplo de uma aposta que foi feita num determinado contexto, com uma determinada direção, que teve uma série de frutos que se estão a ver neste momento e que se catalisaram a partir daí. Portanto, eu acho que à esquerda, mais à direita, os governos podem fazer apostas, podem fazer determinar caminhos e isso ter impacto positivo no desenvolvimento português. Eu acho que a ausência de estratégia é que é um problema e isso, infelizmente, está muito mais presente do que... Muito bem. Paulo? Sim? Francisco, eu gosto nisto em ti, pá. Nós conhecemos há 30 anos e, portanto, andamos sempre à pancada, que é sempre bom, pá. Eu respondo-te com um ditado chinês. A tradução mais ou menos é assim: quando não sabemos para onde vamos, qualquer vento funciona. E eu acho que esse é o desígnio nacional, infelizmente, que é, como não sabemos para onde é que vamos, achamos que todos os ventos funcionam para nos levar a um sítio que não sabemos bem para onde é que é. Portanto, mas eu concordo contigo que não é fácil articular essa visão. Agora, tu acabas por dizer depois que, se calhar, não há uma grande visão para o país, mas depois é necessário visões setoriais, articuladas, de para onde é que queremos ir. E isso claramente falta, não é? Mais uma vez vou-vos dar o exemplo de Singapura, e eu sou perfeitamente consciente que a estrutura política em Singapura não é exatamente igual à estrutura política que nós temos aqui na Europa Ocidental. Mas em Singapura, para vocês terem uma ideia, em Singapura, um ministro, quando chega a um determinado ministério, tem de publicar quais é que são os objetivos desse ministério. 2, tem de publicar quais é que são os KPIs que pretende atingir, ok? Que são públicos. Os KPIs do Ministério da Educação, ou do Ministério da Saúde, ou quer que seja, pelos quais o ministro vai ser medido, são públicos. E ponto 3, 50% da remuneração do ministro em Singapura depende de atingir esses objetivos. Portanto, não, estamos a falar
de uma forma completamente diferente de olharmos para a política. É uma forma de olharmos para a política como temos uma corporation que se chama Singapura Inc. para atingir determinado tipo de objetivos e depois cada ministro tem determinados objetivos e determinados KPIs para lá chegar, que são públicos e para os quais é medido. By the way, sabem como é que é calculado a remuneração do ministro em Singapura? De forma completamente diferente da que fazemos aqui na Europa. Sempre que há uma mudança de ministros em Singapura, o que fazem é uma coisa muito simples. Todos os anos vão verificar quais é que são as 50 empresas de Singapura. Não estamos a falar de multinacionais, estamos a falar de empresas com headquarters fiscal em Singapura. Vão ver essas 50 empresas e vão ver quanto é que o CEO dessas empresas declarou. Ok? E depois, aquilo que é pago aos ministros é 2/3 desse valor. E porquê 2/3? Porque a explicação em Singapura é muito simples. O facto de eu estar a fazer um serviço público, ser ministro, significa que eu, na prática, tenho um prémio negativo por estar a fazer isso, que eles calculam num 1/3, porque isso vai dar a hipótese da pessoa depois de alcançar outros níveis de patamares mais à frente. Isto é, o facto de ser ministro permite-lhe depois ter determinados benefícios do ponto de vista de carreira e, como tal, tem um prémio negativo de 1/3 face à média dos CEOs. Portanto, o cálculo do vencimento do ministro é feito dessa forma. E é feito dessa forma porque realmente eles têm uma forma de ver o desenvolvimento do país que é muito mais parecida com uma corporation do que nós temos do nosso lado. E esse era o primeiro ponto que eu queria. O segundo comentário, também muito breve, de alguém que perguntou sobre, acho que foi o Armindo, perguntou sobre o tema dos objetivos e como é que nós conseguimos convergir aqui nos objetivos com estas, ora, quantas é que temos neste momento? 50 pessoas que temos neste momento. Se fôssemos perguntar, íamos ter 50 objetivos diferentes, como é que nós poderíamos fazer isso? Armindo, do mesmo modo como nas empresas onde nós estamos, nós fazemos, porque se perguntarmos aos membros da comissão executiva de uma empresa quais é que são os objetivos, se eles nunca fizeram esta discussão antes, teremos objetivos diferentes, mas temos sempre formas de, também nas nossas empresas, de fazer convergir objetivos, visões, e acho que isso também poderíamos fazer aqui neste país. Na Finlândia, na Índia é menos, mas na Finlândia e em Singapura, a forma de articular esta visão para o país foi feita numa discussão global, participada por toda a gente. E acho que também era perfeitamente possível fazê-lo, aqui. É evidente que depois íamos sempre ter o problema do que o António Guerra menciona no chat, e não sei se vocês estão a ver o chat, sim. Mas a pergunta dele, eu acho que é spot on. Nós temos claramente um problema de ambição, desde logo, não é? Exatamente. Nós temos um problema de ambição enquanto país. Mas lá está outra vez aquilo que eu vos dizia, que é depois refletiva mesmo ao nível dos executivos. Portanto, mesmo ao nível dos executivos, o executivo médio português é mais avesso ao risco que o executivo médio internacional. E isso é um reflexo desta falta de ambição. Isto é um reflexo de 900 anos de história, de um centralismo muitíssimo forte. O nosso país, infelizmente, tem 900 anos de um altíssimo centralismo. E esse altíssimo centralismo faz com que nós, por sistema, não estamos abertos a essa ambição. Aquilo que gostamos é que alguém cuide de nós. Nós tratamos, se vocês verem em português, na língua portuguesa, nós tratamos o Estado como se fosse uma pessoa. Nós falamos de ele, o Estado, ou ela, o Estado, como se fosse uma pessoa. O Estado não é uma pessoa, o Estado somos todos nós e não temos esta consciência, porque temos sempre esta ideia de que há alguém lá mais acima que está a tratar de nós. É aquilo que o António Guerra escreve aqui, Exato. Que é a falta deste empreendedorismo faz com que, efetivamente, nós não temos ambição e aquilo que a maior parte não será verdade. Aquilo que uma parte significativa das pessoas quer é ser funcionários públicos ou trabalhar em institutos públicos. Muito bem. Eu não sei se a Ana Paula Roque, que também está aqui connosco, que também é uma empresária e gestora de uma pequena empresa, quer fazer algum comentário? Ana Paula. Muito bem. Eu vou só cumprimentar, porque eu acabei de entrar agora. Muito bem, só ouvi a última intervenção do
do Francisco e do Paulo. Cumprimento só, peço desculpa, mas Muito bem, não tem problema. acabei uma reunião mesmo há pouco. Sim, senhor, não tem problema. Estamos aqui numa base dinâmica. O Marco, que está aqui também connosco, dá prazer, e que é o CFO da Autoropa, portanto, que é a nossa pérola empresarial. Não sei se, Marco, se quer dizer alguma coisa. Como é que a Autoropa tem feito esta gestão do talento, sendo que é tão importante para a nossa economia e para a nossa atividade económica? Primeiro, boa noite. Uma pequena correção, não sou CFO da Autoropa, sou CFO da Volkswagen Digital Solutions. Ok, peço desculpa, está bem, ok. Uma empresa que realmente, quando trabalha no digital, tem muito este problema de talento, de uma forma, sim, mas também vemos o Portugal está a começar a ser mais atrativa. Nós vemos muitos talentos que saíam realmente voltem neste momento. Eu acho que muitas vezes voltam nesta altura quando pensam em criar famílias, porque Londres ou Nova York e tudo isso não é um ambiente tão agradável, muitas vezes, para criar famílias. Mas também vemos que o Portugal é um país bastante atrativo para outros países, tipo como os colegas do Brasil, mas também outros países. Tipo, hoje em dia nós somos uma empresa existente há 2 anos, temos 200 colaboradores e já de 17 nações. Temos muita coisa para oferecer. Eu acho que temos para ser mais ambiciosa, definitivamente. Tenho a sorte de, como trabalhar no IT, temos um nível salarial já mais atrativas, mesmo no mercado portuguesa e também no nível europeu ou mundial. Nós sentimos opressão, e o mercado está a mexer, é um mercado muito competitivo em Portugal há anos. E estamos a sentir forte agora, hoje em dia, obviamente, o problema do remote work, que também pode ser uma atração para Portugal, porque viver em Portugal é uma coisa muito boa. E quando as pessoas podem trabalhar de Portugal para o resto do mundo, pode ser os nossos cérebros que temos ficam mesmo trabalhando para outras empresas em outras partes do mundo. Também deve ser uma coisa onde o governo vê atratividade para as pessoas. Voltam para Portugal e quando é para viver, e trabalhando do Portugal para o mundo. Como provavelmente muitos colegas aqui dentro fazem, nas empresas nacionais, trabalhamos muito para fora. Mas não, hoje em dia já não temos para mandar as pessoas sempre para fora. Muito bem, sim, senhor. Excelente. Antes de passar outra vez aos nossos oradores, e para rebater um bocado também a opinião de Francisco Veloso, porque esta academia também é importante, não sei se o Jorge Gomes, que é professor no ISEG e, portanto, tem também uma relação muito grande com a academia, se quer comentar alguma coisa ou fazer alguma questão. Sim, posso fazer aqui alguns comentários, mas não vou, exato, muito rapidamente, exatamente. Portanto, antes de mais, cumprimentar toda a gente. Eu tenho um percurso também estranho, foi bom ver ali uma das universidades, a Universidade Inglesa onde tirei o doutoramento, aqui há alguns anos atrás, na coluna da esquerda apresentada pelo Francisco, e depois na coluna do meio ver a minha Universidade de Lisboa no princípio, apesar de eu não ser da Universidade de Lisboa, portanto sou daqueles que contrariou a endogamia universitária, e de facto sente-se na pele a endogamia ainda hoje em dia, mas eu quero discordar de alguma maneira de muito daquilo que foi dito, não discordando do conteúdo que aqui foi dito, mas realçando aquilo que agora marca realçar, que é os aspectos positivos que nós temos temos conquistado ao longo dos anos e o muito de bom que este país tem e o que esta gente tem. Nós, de facto, isto é um país difícil, vamos ser aqui honestos, isto é um país difícil de governar e o povo é difícil de governar, já desde viriato que isto tem acontecido. Mas há que olhar para o lado interessante disto e tentar mostrar isto ao mundo, não é? E mostrar que nós somos capazes de fazer muitas coisas interessantes. Nos últimos 10 anos que eu tenho estado no ISEG, há 10 anos que estou no ISEG, tenho assistido a esta nova geração muito mais inovadora, muito mais criativa, muito mais ambiciosa, se vocês quiserem, muito mais, inclusivamente, pronta para tomar o risco, do que provavelmente há 15, 20 anos atrás. Os oradores têm de facto muita razão naquilo que nós somos, mas eu acho que é mais naquilo que nós éramos, porque hoje em dia nós estamos a assistir a uma mudança nestas novas gerações. E isto tem que ser realçado, isto tem que ser visto. Nós não somos assim tão maus, nós temos muitas coisas interessantes e essas coisas interessantes deverão ser identificadas e deverão ser maximizadas e deverão ser trazidas para alavancar este país para a frente. Concordo que temos ainda alguma falta de ambição,
mas caramba, mas há aqui muitos aspectos importantes, não é? Muitos aspectos interessantes neste povo. Muito bem. Era só isso, olhar para o lado positivo das coisas. Eu antes de passar ao Francisco e ao Paulo, temos também aqui o Bruno, que também é de uma empresa global na área das tecnologias, esteve em Londres muitos anos, voltou para Portugal. Bruno, não sei se quer dar algum comentário também sobre o que falámos aqui e a sua experiência de gestão de talento e de trabalhar numa multinacional. Não sei se nos ouviu, Bruno. Muito bem. Portanto, passar então ao Francisco e ao Paulo para comentarem estas duas outras intervenções. É assim, eu não quero ser longe de mim querer ser pessimista e tal. As coisas que e isto tem a ver com o comentário que o Jorge acabou de fazer agora. As minhas perspectivas foi mais no sentido de elencar onde é que eu penso que estão algumas das barreiras importantes e qual é que é o caminho que devemos seguir. E precisamente, por exemplo, os exemplos que eu estava a dar e que falei, nós começamos a ter presente um conjunto de empresas que valem, neste momento, mais do que muitas das multinacionais que temos baseadas em Portugal. Quer dizer, e isso é uma coisa bastante significativa e que não acontecia há uns anos atrás. E a minha perspectiva é mais no sentido de double down, digamos assim, nessas dimensões, porque o aspecto importante, dois elementos aqui. Um tem a ver com esta questão da circulação de talento e da atratividade do país. Quando nós olhamos para aquilo que aconteceu na Coreia, aquilo que está a acontecer na China e mesmo, e em particular na Irlanda, nós vemos que houve uma série de pessoas que saíram destes países e que, em particular para os Estados Unidos, foram para os Estados Unidos e que depois foram absolutamente críticos na segunda fase de desenvolvimento desses países. E isso é muito importante para Portugal, ou seja, aquilo que já vários comentaram sobre o entrar e o sair, a partir do momento em que existam empresas interessantes em Portugal, há uma data de talento disperso pelo mundo que volta para Portugal, digamos, enquanto o diabo esfrega um olho, para usarmos uma expressão muito, muito portuguesa. E, portanto, eu acho que se nós conseguimos criar mais âncoras em Portugal, a nossa capacidade de atrair talento é extraordinária, precisamente porque é um país, digamos, muito, muito, muito agradável para se viver. E, portanto, Portugal, quando uma pessoa não depende do mercado português para viver, Portugal é fantástico. Quer dizer, isso é a melhor situação que a pessoa pode estar, é viver em Portugal e não depender do mercado português. Isso é a melhor coisa que há, porque viver em Portugal, no viver, quer dizer, eu já vivi em 4 ou 5 cidades diferentes entre Estados Unidos e Europa, e não há dúvida que viver em Portugal tem outra qualidade em muitas dimensões. E, portanto, nesse sentido, não haja qualquer dúvida. A questão tem a ver com aquilo que nós temos que pensar como prioridade e como elementos que podemos apostar. Uma das razões pelas quais eu penso que é difícil ter essa estratégia que o Paulo refere e que eu, infelizmente, acho que Singapura não é um bom exemplo, precisamente pela estrutura política de Singapura, e as pessoas que vivem muito tempo em Singapura, que não são de Singapura, sentem a pressão política de viver em Singapura e sentem-se desconfortáveis com viver em Singapura. E isso, por exemplo, uma conversa recente com o outgoing Dean da Singapore Management University sobre essa questão e que me falou várias vezes sobre esse aspecto. Eu acho que a grande dificuldade é que, num país em que temos uma parte muito importante da população que são funcionários públicos ou reformados, tentar criar uma visão de futuro com esta base é extraordinariamente difícil. Por isso é que eu acho que é melhor digamos, ter menos ambição na criação de criar uma grande visão para Portugal e ter, digamos, apostas mais cirúrgicas e conseguir ir fazendo evolução em determinado tipo de áreas e de dimensões e depois, digamos, eu acho que a partir daí podemos ter resultados muito positivos. Quer dizer, e eu acho que estou a dizer que se nós olharmos para, por exemplo, aquele exemplo que eu estava a falar do atual plano de recuperação e de resiliência que o Governo está a pôr em cima da mesa, quer dizer, pôr 1,2 mil milhões de euros em estratégias locais de habitação para dar dinheiro às autarquias, isso é para mim, um excelente exemplo daquilo que nós não devemos fazer, não é? E, portanto, não precisamos de uma grande desígnio nacional para perceber que não precisamos de uma estratégia extraordinária do país
para perceber que há apostas certas e apostas erradas e que se não tivermos que depender do expediente político, podemos fazê-las em determinado tipo de direção. E, portanto, é essencialmente esse comentário que eu... Excelente, Francisco. Paulo. Eu queria só pegar aqui, então, para ser... Vou ser pragmático agora, está bem, Francisco? Vou tirar os meus sonhos e vamos ser pragmáticos. O Marc acaba aqui de nos dar algo que nós deveríamos já estar a funcionar e que o nosso governo já, obviamente, já devia estar a trabalhar nisso. Como o Marc dizia muito bem, se o mundo vai numa direção de uma percentagem, enfim, resta saber quanto, mas numa percentagem do talento internacional passar a estar em remote work, e se nós temos características absolutamente ímpares para conseguir atrair essas pessoas, deveria já estar no terreno uma estratégia e um plano de ação para atrair essas pessoas, evidentemente. Porque o impacto que isso poderia ter, não só nos jovens portugueses, como na criação de emprego indireta que nós poderíamos ter aqui, como na discussão que esse talento forte poderia ter cá em Portugal, é absolutamente impressionante. Portanto, eu gostava que uma parte desse 1,2 bi que está aí estivesse num plano de ação muito claro do governo português, no sentido de ver como é que eu consigo atrair X% desses remote workers para vir para Portugal. E quando eu digo X% é mesmo assim, e o Marc, dado o sítio onde trabalha, entende que não é dizer que vamos lá fazer aqui uma estratégia para que alguns venham para cá. Não, é dizer, olha, por ano queremos X profissionais qualificados desta e daquela forma, Y profissionais no ano seguinte, por aí forma. Vamos de uma vez por todas começar a quantificar estas coisas. Mas isso seria algo que me parecia de um impacto brutal. Portanto, Marco, não sendo você português, mas falando português com esse sotaque que eu adorei, obrigado por essa ideia, porque isso é algo que nós poderíamos, obviamente, fazer já a partir da manhã de manhã. Muito bem. Nós estamos a chegar ao final, já são 7h28. O Bruno, entretanto, parece que queria fazer um pequeno comentário e depois terminarmos com o Paulo Faustino, também com o David Francisco. Francisco. Uma pequena nota relativamente àquilo que o Paulo disse. Sim, força. Plenamente de acordo. Quer dizer assim, e isso tem impacto direto, só para vos dizer assim, a Nova e a Católica, que foram as duas universidades portuguesas que abriram de uma forma clara, por exemplo, a atração de alunos estrangeiros numa primeira fase, imediatamente começaram a capturar uma fração dos alunos em mobilidade. Portanto, se nós abrirmos, conseguimos claramente capturar e, portanto, temos é que criar os instrumentos para isso, e aí estamos completamente de acordo e não há dúvida, para mim, que capturávamos imediatamente. Muito bem. Bruno, tinha que ser mesmo uma coisa... Sim, muito rapidamente. Sim, só queria trazer... Obrigadíssimo, Jaime, e todos os oradores pela excelente intervenção. Não, eu acho que, de facto, temos uma grande oportunidade. Eu tenho 10 anos de experiência no estrangeiro, estive a viver 10 anos em Londres, fui formado, voltei agora há cerca de um ano, e desde um ano tenho tido contato com o Jaime também em algumas iniciativas, e temos realmente uma grande oportunidade com todo o nómada digital, o conceito de nómada digital, isso é uma das oportunidades, mas uma das coisas que eu gostaria de trazer para este fórum era a experiência que eu tenho relativamente à minha empresa. Eu trabalho por uma empresa que os headquarters são no Luxemburgo, e que de facto inicialmente iniciámos o nosso contato com Portugal. Eu fui o quarto funcionário a ser contratado, hoje em dia somos mais de 200, só em Portugal somos 60. E tudo começou um bocadinho pelo preço, sem dúvida, mas que depois se transformou ao longo do tempo na capacidade. E é isso que é de facto de louvar o esforço português e não só a resiliência portuguesa, que acaba por ser a nossa imagem de marca, e somos não só pelo preço, não combatemos só pelo preço hoje em dia, mas sim pela capacidade técnica também. Muito bem, Bruno, excelente. O Paulo Faustino normalmente costuma encerrar estas sessões, aliás, ele tem sido também o organizador. Paulo, pedia, como habitualmente, uma síntese, está bem? Muito breve, está bem? Okay. Muito obrigado, de facto foi excelente esta discussão. Eu diria que, digamos, acaba aqui 3 ou 4 aspectos. Desde logo que a discussão foi interessante porque houve aqui aspectos, digamos, com os quais eu me vejo inteiramente, e outros também
digamos, não, de alguma forma, alguma vertente crítica que foi apontada, também me revejo nessas vertentes críticas. De facto, nós não estamos a fazer tudo bem, mas também não estamos a fazer tudo mal. E, portanto, há de facto coisas boas que estamos a fazer, e o ensino superior tem sido um bom exemplo em termos daquilo que se pode fazer e que se deve fazer, mas falta muito a fazer, e o que falta, efetivamente, nesta área do empreendedorismo é criar uma cultura mais agressiva, e eu tenho essa experiência como professor na Universidade do Porto. Uma das disciplinas que eu dou precisamente é sobre empreendedorismo na área das indústrias criativas, e pronto, e aliás foi um mestrado criado nessa área que tem bastante procura. Mas esta é uma área relativamente nova nas universidades e falta, de facto, dinamizar mais. Concordo que há muito trabalho a fazer na área do empreendedorismo, mas também tem sido feito um bom trabalho. Por outro lado, também concordo que, de facto, é necessário renovar a lógica e a natureza do tecido empresarial. Pronto, e, obviamente, estamos sempre a falar do papel da inovação e da importância das empresas de base tecnológicas. Mas eu também gostaria de sublinhar o seguinte, quer dizer, eu tenho sempre algum receio da destruição criativa, não apoiar as empresas tradicionais que trabalham bem e têm, em algumas situações, até posicionamentos bastante interessantes, pois falta-lhes, de facto, alguma gestão mais sofisticada e modernização. Essas empresas também têm que ser apoiadas, até porque muitas vezes, sejamos claros, não são apenas empresas de base tecnológica que muitas vezes não geram riqueza, e a riqueza que geram vai toda para fora de Portugal. Portanto, eu tenho muito respeito pelas indústrias tradicionais em Portugal, e acho que também às vezes há um mito excessivo de apoiar as empresas de base tecnológica. E eu estou ligado a esse setor, porque tenho pessoas da família da área do capital de risco que apoiam empresas de base tecnológica. Eu estou sempre a dizer, criem fundos de capital de risco para apoiar empresas de base tradicional, PMEs, que fazem um trabalho fantástico, falta-lhes às vezes a gestão, falta-lhes às vezes instrumentos de financiamento para fazer um upgrade. Portanto, eu aí acho que a política pública tem que ser equilibrada entre o apoio às empresas de base tecnológica e às outras, que hoje são todas de base tecnológica, na verdade. Pronto, essa seria uma ideia que eu queria sublinhar, embora, obviamente, concordo perfeitamente que, digamos, são essas empresas que, de alguma forma, atraem uma nova geração, os nómadas digitais, a classe criativa. Portanto, Portugal tem condições, de facto, ímpares para isso, porque, de facto, hoje a nova geração não apenas gosta de trabalhar, mas também gosta de tirar partido da qualidade de vida, e Portugal tem essa qualidade de vida. Infelizmente, ainda não somos um povo, não somos um país muito bom para ganhar dinheiro, mas, enfim, acho que estamos, digamos, a fazer algumas coisas bem, mas, pronto, aqui alguns caminhos que foram apontados, e esta ideia de nos posicionarmos um país bom, digamos, interessante para ter o trabalho remoto, os nativos digitais, a classe criativa. Eu acho que isso, em parte, já está a ser feito, enfim, embora às vezes as coisas que acontecem não por um planeamento político ou uma estratégia, mas um bocado milagre de Fátima, como foi, aliás, o turismo, em certa medida. Mas eu creio que Lisboa, por exemplo, já se tem posicionado, de alguma forma, como uma cidade com um ecossistema de empreendedorismo interessante. E hoje Lisboa, enfim, não direi que rivaliza com Berlim, nem pouco mais ou menos, mas já começa a ser uma cidade que está no radar internacional para pessoas jovens que procuram até criar algumas empresas e conciliar isso com uma qualidade de vida. E, portanto, eu diria que esta, de facto, foi uma discussão muito interessante. Muito bem. Só queria aqui terminar com uma pergunta ao Francisco, que é, eu dou aulas a muitos alunos estrangeiros também, mas nunca tenho alunos ingleses. Porquê que eles não vêm para Portugal? Muito bem. E com isto terminamos a sessão, então. Força, Francisco. É assim, eles não vêm, em geral, os alunos ingleses fazem poucas pós-graduações, não é só para Portugal. Eles movem-se pouco. Em parte tem a ver com duas coisas. Um é porque há muita oferta no UK e, portanto, muitos deles ficam aqui. E depois porque, em geral, quando eles saem, é muito mais para ir para os Estados Unidos, portanto, não é só para Portugal, eles não vão para lado nenhum, em Espanha, em França, na Alemanha, não se encontram praticamente ingleses. Só para te dar uma ideia, na minha própria universidade, eu tenho 87% dos meus alunos, eu sou uma graduate school, não tenho licenciatura, 87% dos meus alunos são internacionais, portanto, só 13% é que são ingleses. Portanto, isso dá-te logo um contexto. Exatamente. Só vem para o turismo. Muito bem, meus amigos. Pronto, está na hora de terminar, já são 7h35. Há pessoas que possivelmente querem ir ver o Porto e o Chelsea, né? No meu caso, mas pronto, outras pessoas. Queria agradecer ao Francisco e ao Paulo, de facto, pela disponibilidade de estarem aqui connosco, das ideias que nos transmitiram. Eu irei, com a autorização dos dois, partilhar as apresentações a quem esteve na sessão. Se não vir nenhum inconveniente, penso eu, Paulo e Francisco,
podemos partilhar as apresentações, correto? Claro que sim, e eu gostava também que o Pedro Afonso partilhasse o sumário dele, que estou a ver que Ele está partilhado aqui do lado direito, mas ele vai fazê-lo, espero que depois partilhe também por escrito. Eu já combinei com ele e, portanto, dada a dificuldade de tempo que tivemos, peço desculpa, Pedro, ele vai partilhar isso depois no grupo. E também agradecer a todos os que estiveram connosco nesta sessão, nós depois iremos oportunamente enviar a gravação. Acho que foi uma belíssima ação, muito obrigado a todos e oportunamente teremos aqui. Um abraço a todos, está bem? Corra tudo bem. Boa tarde.